São Lucas, capítulo 6. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 6. O verso, eu digo já, vamos aguardar primeiro, vamos localizar. Evangelho de São Lucas. Se você tiver alguma dificuldade, os obreiros vão passar dentro dos corredores e eles vão ajudar você a localizar a passagem bíblica. Amém? E se você precisa, pastor, eu não estou conseguindo encontrar, cadê os obreiros aqui do lado de lá? E vão ajudar aqui a encontrar a passagem. Lucas capítulo 6, verso 38. Quem achou agora, diga amém. Quem não achou, diga, espera aqui, pastor. Dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Diga amém. Vamos repetir o versículo 38. Dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Diga glória a Deus. Eu preciso saber apenas uma informação sua. Você confia que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Quem crê nisso? Você crê nisso? Você vai desocupar suas mãos agora e vai aplaudir o tanto quanto você puder agora a palavra de Deus. Eu quero que você aplaude. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga santo é o teu nome. O Senhor é digno de louvor, é digno de toda oração. O Senhor nessa noite fala com o povo e fala para a igreja. E que o Senhor dê a direção, a palavra, para falar ao seu coração. Que assim seja, e graças a Deus. Amém? A igreja pode se assentar agora. Como sempre, nós pedimos aos irmãos que você, nesse momento, não converse, amém, com ninguém do seu lado. Fique devidamente atento. Os jovens, eu não quero que converse agora, amém. Eu quero todos atentos à voz de Deus. E nessa palavra que nós vamos falar hoje, nós vamos falar aqui sobre dois mares. Quantos mares eu falei? Dois mares, que um representará a generosidade e o outro representará a avareza. Você percebe que só de pronunciar tais palavras, você já tem mais ou menos uma ideia. Você quer que repita comigo? Avareza. Olha só como é uma palavra pesada, né? Difícil de ser até pronunciada. Agora diga generosidade. Você percebe que são palavras que ecoam diferentes uma da outra. E por que é que nós vamos falar a respeito disso? Porque nós vamos usar esses dois mares aqui hoje. Um deles é o mar da Galileia, o outro é o mar Morto. Nós vamos usar estes dois para representar o coração do homem. Nós vamos descobrir aqui hoje em quais águas você tem nadado. Será que você tem nadado no mar da Galileia, onde Jesus fez milagres, andou sobre as águas, ou você está nadando no mar Morto? Nós vamos descobrir. Mas, pastor, por que nós vamos falar do coração? Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada dá muita importância àquilo que vai no nosso coração. O Salmo 19 diz que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, Senhor. Quer dizer, em outras palavras, se o meu coração não estiver com pensamentos agradáveis, nada adianta a minha boca falar coisas bonitas, porque Deus olha o que está dentro do meu coração. Lá em Provérbios, no capítulo 4, a palavra de Deus ela também é muito clara. Ela diz: acima de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque
dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo que a nossa vida é, tudo que a nossa vida virá a ser, depende do que está dentro do nosso coração. A Bíblia fala que a boca fala do teu coração está cheio. O Senhor Jesus, um dia, ele ensinando as multidões, os fariseus, ele dizia o seguinte: que o que entra pela boca do homem não contamina o homem, porque depois é lançado fora. Mas o que sai da boca do homem vem do coração. Jesus disse que adultérios, homicídios, ódio, mortes, rancores, tudo isso, meu irmão, procede do coração. Então, tudo que a pessoa é. Então, preste atenção aqui hoje. Deus vai limpar seu coração hoje. Deus vai transformar o seu coração num novo coração. A Bíblia Sagrada diz que eu tirarei o coração de pedra e eu dar-vos-ei um coração de carne. Quem tem um novo coração hoje? Então vamos começar aqui a falar do mar da Galileia, que representa a generosidade. Então primeiro você tem que entender uma coisa: tanto o mar da Galileia como o mar morto, os dois, eles recebem até hoje água do Rio Jordão. Então veja, dos três, o mais generoso é o generoso Rio Jordão, porque ele dá água para o mar da Galileia, ele dá água para o mar morto, e aconteceram muitas coisas tremendas no Rio Jordão. Para você ter uma ideia, meu irmão e irmã, o Rio Jordão, ele banha 9 cidades lá em Israel, e cada cidade tem 15 mil habitantes, pelo menos, no mínimo, tá? A estatística muda. E o mar da Galileia, ele é conhecido como o paraíso dos pescadores. Pedro pescava lá, Tiago, João, eles eram pescadores comerciantes e viviam da pesca, porque era um mar que dava muitos peixes. E é um mar ainda hoje, e é chamado de mar, mas ele tem água doce. Ele é chamado de mar pela extensão, porque ele tem 21 quilômetros de extensão, 13 de largura. Então ele é chamado de mar, mas na verdade é um mar. Jesus andou sobre ele, e a Bíblia também nos mostra, irmãos, a grandeza do que acontecia lá no mar da Galileia. Ele tem muitas paisagens, ele tem flores, pássaros cantam, crianças brincam, tudo é bonito, mas quem dá água para ele é o Jordão. E no Jordão, irmãos, sabe quem é que pregava lá na beira dele? Quem batizava? João Batista. E João Batista, Jesus disse que dos homens que nasceram de mulher, e todos nós aqui nascemos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Jesus disse que foi o maior homem. E esse homem, João Batista, ele tinha uma igreja. E pastor, onde que era a igreja de João Batista? Eu poderia citar para você, mas eu prefiro que você veja na Bíblia. Amém? Vamos ver onde era a igreja de João. Então você está comigo em Lucas 6, ok? Você marca aí com um marcador de páginas e volta em Mateus 3. É bem do lado. Volte em Mateus, capítulo de número 3. Olha só, preste atenção. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de cabelo, 5 de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então olha só, João Batista tinha uma igreja, e a igreja dele era onde? No deserto da Judéia. Quer dizer, a igreja dele não era igual a nossa aqui. A nossa igreja aqui, ela tem poltrona para você sentar. A nossa igreja aqui tem banheiros, tem água gelada lá atrás, para caso você tiver sede.
Se esquentar demais a temperatura, nós ligamos os ventiladores. Você prestou atenção e louvou ao Senhor conosco? Nós usamos instrumentos. Eu uso o microfone. Irmãos, na igreja de João Batista não tinha microfone, não tinha guitarra, não tinha teclado, não tinha bebedor de água, não tinha nem banheiro, mas ia todo mundo para lá. Ia todo mundo. Iam os moradores da região de Jerusalém, que era o centro, as pessoas de condições financeiras melhores, ia dos bairros da Judéia, os moradores da beira ali do mar da Galileia, do Jordão, iam tudo se encontrar. Aí vem aquela pergunta: mas pastor, por que todo mundo ia lá? Você não tinha nem banheiro. Pastor, não, deve ser porque João Batista se vestia muito bem. Não, a roupa dele era de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura. Não, pastor, então ele era um homem muito rico, comia só caviar, comia só salmão, né? Os mais ricos, ele comia gafanhoto. Quem já comeu gafanhoto aí? Para imaginar? Gafanhoto e mel. Quer dizer, não era uma pessoa lá, né, da alta sociedade, não era uma pessoa muito requisitada, mas todo mundo ia para lá, não tinha nada. Quando eu estava meditando, irmãos, nessa palavra hoje, eu lembrei de um corinho que eu ouvi um dia. Ele é mais ou menos assim, ó: hoje eu vivo numa igreja diferente da igreja que eu nasci. Aí a coreografia: não tem sino, não tem vela, não tem nada, mas nós sentimos que o Senhor está aqui, está aqui, está aqui. Nós sentimos que o Senhor está aqui, está aqui, está aqui. Glória a Jesus, o nosso Deus está aqui. Diga glória a Deus. Não tinha sino, não tinha vela, não tinha nada dessas coisas, mas todos sentiam que Jesus estava ali. Aonde Jesus está, coisas maravilhosas acontecem. A igreja não podia não ter nada de luxo, mas tinha Jesus. E qual era a pregação de João Batista? A pregação de João Batista era assim: pastor, eu já nem precisa falar, eu já sei. Eu estou vendo um anjo com a bandeja de ouro, está descendo aí na sua cabeça agora. Eu estou vendo um tapete de fogo. Não era essa. A pregação dele era: serpentes venenosas, suas víboras. Não me dizer que você é filho de Abraão, não. Eles pegam aquela pedra ali e transformam no filho de Abraão. O homem pregava tudo. E o povo: me perdoa, eu me arrependo. E ele batizava: arrependido, eu estou. Então era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso no Rio Jordão. E um dia João ficou muito intrigado. Quem é que foi na igreja dele no deserto? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrou na fila do batismo. Quando ele viu Jesus, ele disse: não, Senhor, não faça isso. Eu não sou digno nem de levar sua sandália na minha mão. João Batista pregava: que ele cresça, que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o noivo da igreja. Eu só sou amigo do noivo. Minha alegria já está completa. Meu irmão, sabe por que João tinha tanto sucesso? Porque quem brilhava na vida dele era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem brilhava não é o homem, quem brilhava não é o homem de carne e osso, mas aquele que deu a vida por nós. Quem brilhava na vida dele era Jesus. Irmãos, hoje nós vemos lugares por aí que quem brilha mais é o homem. Não fala assim de Jesus, fala do pastor, do bispo, do apóstolo, fala de pessoas de carne. Meu irmão, se Jesus sair da vida do homem, não sobra nada. Tem tanta gente hoje que vive desesperado. Porque eu quero falar com aquele homem, eu quero falar com aquela mulher, porque ele é muito santo, ele é muito consagrado. Meu irmão, minha irmã, o mais santo que nós temos aqui, o santo dos santos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E até ele foi na igreja de João. E quando Jesus se batiza, você entendeu que o Rio Jordão é um rio generoso? Ele que dá as águas para o mar da Galileia, que fica no sul,
aliás, no norte de Israel. O Mar da Galileia fica no norte de Israel, e o Mar Morto no sul. Ele divide, dá um pouco para cada. É um rio generoso. Não é generoso que Jesus se batizou lá. Jesus, quando ele entrou nas águas, sabe o que aconteceu? Os céus se abriram e veio uma voz que disse: esse é meu filho amado em quem eu me alegro. O Espírito desceu na vida dele, ele saiu dali cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa noite: se você for uma pessoa generosa, os céus vão se abrir na sua vida. Se você for uma pessoa generosa, uma pessoa que gosta de abençoar, quem gosta de abençoar, diga glória a Deus. Não só os céus vão se abrir na sua vida, mas uma voz dos céus vai dizer: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, que tem uma alma generosa. Os céus se abriram naquele momento, diante dos olhos de todos. Jesus no Rio Jordão, aquele rio generoso que dá águas, e tantos ali naquele momento nascendo de novo. E aí, irmãos, as águas do Jordão então descendo para o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia é um mar de peixes, é um mar de flores em volta, árvores em volta. As árvores estendem as raízes para a beira do Mar da Galileia e se alimentam das águas do Mar da Galileia. Ali tudo canta, ali tudo é festa, tudo é flores, é um lugar de alegria, é um lugar ali de prosperidade e um lugar de milagres. O que Jesus fez de milagres no Mar da Galileia está escrito. Mas pastor, quais foram os milagres que ele operou no Mar da Galileia? Irmãos, nós temos uma porção. Jesus, ele fez a pesca maravilhosa, tocou sobre as águas. Jesus naquela região transformou a água em vinho, pregou o sermão da montanha. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, que é a região do Mar da Galileia. Nós falamos aqui, até Pedro achou dinheiro na boca do peixe no Mar da Galileia. Quem concorda que esse mar é para lá de abençoar? Mas que mar, né, pastor? Quer dizer que até dinheiro sai dele. Até dinheiro sai dele na boca do peixe. Mas qual é o segredo do Mar da Galileia? Ele era um mar generoso. Ele não era, porque ainda hoje lá em Israel ele recebe, olha só, ele recebe as águas do Rio Jordão, generoso, e ele devolve de novo. Então é um ciclo: a água entra, a água sai e volta para o Jordão de novo. Ele recebe e ele dá. Ele é abençoado e abençoa. Preste atenção: as pessoas mais abençoadas por Deus são aquelas que gostam de ser abençoadas, mas amam também abençoar, amam também honrar a obra de Deus, amam também dividir a palavra com outras pessoas. Quando você é uma pessoa que você não vive só querendo receber, você vive querendo abençoar, meu irmão, minha irmã, não vai faltar a bênção de Deus na tua mesa. Deus vai encher a sua despensa na sua casa. Deus, ele vai fazer portas se abrirem na sua vida, porque Provérbios 11:24 diz: aquele que retém mais do que é justo é para a sua própria perna, mas aquele que espalha mais é acrescentado. A alma generosa prospera e o que rega também é regado. Então preste atenção: a pessoa que só quer receber as coisas é uma pessoa que ela não consegue ser abençoada. A pessoa que ama o dinheiro, a pessoa que se apega a bens materiais. Irmãos, o dinheiro é assim: quanto mais você corre atrás dele, mais longe de você ele fica. Quanto mais você quer, menos às vezes você tem. Quanto mais você é ganancioso, quanto mais você é ambicioso. Tem tanta gente que às vezes deixa de até amar a família, cuidar da família, só vive atrás de dinheiro, porque eu tenho que ter mais dinheiro, eu preciso ainda de muito mais dinheiro. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: para o pecador Deus dá trabalho, mas para aquele que é justo e agrada a Deus, Deus tira da conta do ímpio e deposita na conta do justo. E tem mais: quem agrada a Deus, Deus dá sabedoria, prazer e alegria. Tem tanta gente que é tão cheio de dinheiro, é tão afortunado, mas tudo que ele tem, ele não desfruta de nada.
Tem sítio, tem a fazenda, tem a chácara, tem muitas terras, mas ele nem vai lá porque não tem tempo de tanto que trabalha. Quem fica lá desfrutando é o caseiro, porque ele mesmo não consegue ir lá. Ele tem as coisas, mas sempre fica na mão de outros. Meu irmão, preste atenção, você que é uma pessoa que tem um coração generoso, ou vai deixar Deus transformar seu coração hoje, Deus vai depositar na sua conta. Deus, Ele vai tirar daquele que é ímpio e vai fazer com que você, tudo que tocar, venha prosperar. No lugar da vergonha, você vai ter uma honra. Esse é o período que chega na vida de quem tem um coração generoso, na vida de quem é abençoador. Agora veja, você já ouviu falar agora do mar da Galileia? Ele recebe e abençoa. Ele recebe água, mas não segura, ele repassa. É assim que tem que ser. Se o Senhor me abençoar com mais, eu faço muito mais. Eu quero ter muito, meu Deus, mas não para ficar para o meu próprio deleite. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me faça um gerente. Eu quero que o Senhor me faça um diretor da empresa. Eu quero que o Senhor me dê uma boa condição, porque quanto mais eu tiver, mais eu vou semear, porque meu coração é generoso. Deus dá mais para esse tipo de gente. Agora, você sabe que tem gente que não é generosa. Tem gente que só quer receber, mas não quer dar nada. Tem gente que só sabe sugar. Quando se fala em receber bênção, é com ele mesmo. Olha, eu vou para a igreja, mas o que eu vou receber hoje? O que eu vou ter hoje lá? Qual é a bênção que eu vou ganhar? O mar morto, diga mar morto. Você nem fala muito, morto. O mar morto fica na parte sul, ou seja, o Rio Jordão, ele estende águas em direção ao sul, e ele dá água para o mar morto também. Só que o mar morto não dá água para ninguém, ele retém tudo. Ele recebe água e segura, recebe água e segura, recebe água e segura, e ele fica ali, vamos dizer, recebendo toda a água e nada passando, retendo. E sabe o que aconteceu com o mar morto? Ele adquiriu tanto sal, ele acabou ali produzindo uma quantidade tão grande de sal, que não tem um peixe que fica vivo dentro. Pode jogar anzol, rede, não se pesca no mar morto, porque nenhum peixe fica vivo, de tanto sal que tem. Os navegantes, eles mudam de rota, para não passar na região do mar morto. É um mar sozinho, é um mar abandonado, é um mar que ele fica lá, irmãos. E eu disse para você que a paisagem do mar da Galileia é árvores verdes, flores, alegria, pássaros cantando. Não é gostoso quando você acorda de manhã com o canto dos pássaros? Quando você começa a ouvir o piado dos pássaros, quem levanta cedo para trabalhar aí? Pastor, eu levanto bem cedo. Você não acorda com os pássaros cantando, não é bonito? Você sabe que o dia está amanhecendo e aquela cantoria de pássaros. No mar morto não tem nenhum pássaro que canta. Não tem ninho em árvore, porque não tem árvore. Irmãos, é só chão desértico. Não tem planta, não tem nada. Não tem gente. Ele vive num vazio, numa solidão. É um lugar abandonado e esquecido. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é muito profunda hoje. Quem tem o coração avarento, que só quer receber, que não quer dar, que não quer dividir, que não quer abençoar, termina sozinho, termina na solidão, abandonado, não nasce árvore, tudo que planta não dá frutos. Ele fica largado sozinho, não tem nada em volta dele, é um lugar triste. A palavra de Deus fala em Jeremias, no capítulo 17, que aquele que não tem um coração quebrantado para Deus, ele morará nos lugares secos, como a tamargueira do deserto. Quem já ouviu falar da tamargueira? Poucas pessoas, mas quer ver que tem mais gente que ouviu da outra? O cacto. Quem conhece o cacto é mais familiar, não é? Mas existe a tamargueira. A tamargueira fica lá longe, no deserto, que é a única planta que consegue ficar viva, sem ninguém por perto. Não vê chuva, não
vê água, não vê, meu irmão, minha irmã, tempos melhores. Tem muita gente vivendo assim, é só seca, é só esperando coisa que nunca acontece. Então preste atenção, você que está aqui hoje. Não queira você ser como um mar morto. Não tenha você um coração duro, que só gosta de receber, mas não gosta de dar. Um coração que se endurece, que não é sensível em abençoar. É abençoando que se é abençoado. Com a medida que você pedir, você vai ser medido. Com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. As pessoas mais prósperas são as que mais abençoam. E veja só, quando nós falamos a respeito de dar, Jesus um dia ele reprovou muito os fariseus. Jesus combatia muito os fariseus, porque eles eram assim, irmãos. Eles subiam nos bancos das praças e eles oravam assim: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac e de Jacó, sê conosco, Senhor. Parecia que eles eram bem espirituais. Eles, quando jejuavam, ficavam com aquele semblante de peixe morto, aquele olhar. Eles, quando davam esmola para os necessitados, eles falavam: Senhor, eu vou dar essas 10 moedas de prata, 10. Todo mundo sabia. Meu irmão, não adianta fazer algo para Deus se não for com alegria. Se você fizer alguma coisa, ainda que você faça, mas se não for de todo o seu coração, se não for com alegria, de boa vontade para Deus, é o mesmo que nada. Deus nem aceita, Deus nem recebe. E os fariseus, eles faziam isso. Jesus disse: olha, não imite eles, que eles são todos hipócritas. Diga assim, quando alguém faz alguma coisa sem alegria, pode que eu vou falar, você está preparado aí? Eu posso falar mesmo? Fala assim: fazer alguma coisa sem alegria é hipócrita. Quem faz as coisas para mostrar para os outros, quem faz as coisas, a pessoa não quer fazer, porque o coração dela é igual um mar morto, é avaro, é duro, é egoísta. Mas se for para ela receber, vou dar um exemplo. Alguém já fez algo para você de má vontade? Quem é que você pediu um favor para alguém e a pessoa falou assim: tá bom? A pessoa até cufa, né? Você olha para a pessoa, você vê que a pessoa não está fazendo de coração, ela está fazendo obrigado, ela está fazendo na marra. Fazer as coisas para Deus na marra, arrastado, é melhor nem fazer, porque Deus não gosta. Deus gosta daquele que faz, e faz cantando, faz com alegria, faz adorando. Deus ama o que dá com alegria. Não adianta. Imagine só, tem pessoas que são interesseiras. Imagine só, um homem vai construir a casa dele, aí ele fala assim para o amigo dele: meu amigo, dá para você ir me ajudar a encher a laje? Aí o amigo olha e fala: ah, tá bom. Quanto que é? Ah, é sábado de manhã, amigo. Disse: é, tá bom. Vai ter um churrasco no momento? Vamos ao churrasco? Não, tá bom, a gente vai. Aí chega em casa e fala: mas o Joaquim é um folgado, homem oportunista, aproveitador. Será que ele não se enxerga? Ele acha que é para a disposição dele. Aí fala para a esposa: olha, eu vou lá ajudar, mas sabe, para não ficar chato, porque na verdade, olha, esse homem, ele não tem bom senso. Aí chega lá, o Joaquim está lá esperando. Quando chega, fala: ô Joaquim, já estou aqui. Irmão, desse jeito não. Diga: desse jeito não dá. Desse jeito Deus não vai se agradar, Deus não vai receber. A pessoa vai ali arrastado, na marra. Então, mesmo que a pessoa até faça, mesmo que a pessoa até dê alguma coisa, Deus não olha aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que a Bíblia fala: se eu não tiver amor, eu posso dar meu corpo para ser queimado pelo Evangelho. Eu posso ter toda a ciência, toda a sabedoria, eu posso ter todos os dons. Irmãos,
se não for com amor. Você pode cantar, sem amor Deus não aceita. Você pode pegar o seu dinheiro, se não for com amor Deus não aceita. Posso eu pregar aqui o Evangelho, se o que eu estiver fazendo aqui não for com amor, Deus nem está olhando para o que eu estou falando, mas Deus só olha para aquele que faz de todo o coração, para aquele que ama, para aquele que doa. E quando Deus abençoa ele faz muito mais com alegria. Então preste atenção, você que está aqui nessa noite de hoje. A partir de hoje, a murmuração vai sair da sua boca. A partir de hoje, você vai parar de reclamar. Você vai reclamar muito menos. Porque quando que você fica reclamando das coisas? Quando você não tem alegria. Quando você está fazendo as coisas por obrigação. Irmãos, a pior coisa é servir a Deus por obrigação. Não só servir a Deus, fazer qualquer coisa por obrigação. E observe só, aquela pessoa que é generosa, ela vive louvando e adorando. Ela chega na casa dela e ela fala: glória a Deus que eu tenho um endereço. Glória a Deus que eu tenho meu sofá para eu sentar. Aí vem o cachorrinho correndo. Glória a Deus que eu tenho esse cachorrinho aqui. Esse é o coração do mar da Galileia, generoso. Agora o coração do mar morto. Mas que casa ridícula. Até quando eu vou ficar nesse muquifo, Senhor? Diga misericórdia. Esse sofá maldito. Aí vem o cachorro. Sai, seu cuqueito. Irmãos, nós estamos falando uma coisa muito profunda nessa noite. Não adianta fazer nada só na aparência. Você que entrou daquelas portas adentro aqui hoje, Deus está olhando por que você veio. Deus hoje ele olha aqui na igreja, ele fica procurando quem é que veio para me adorar em espírito e em verdade. Quem é que veio com alegria me servir nessa noite, me buscar com amor, fazer algo, até mesmo sem se preocupar com recompensa. Esse aí termina nem pedindo, só agradece. Porque igual aconteceu com Jesus, os céus se abriram, a glória desceu, o Espírito Santo veio em forma de pomba, o ministério de Jesus começou a crescer e muitas almas foram ganhas e foram salvas para a glória de Deus. Você que tiver um coração generoso a partir de hoje, preste atenção, Deus ele vai colocar pessoas no seu caminho, para que você divida algo com elas, meu irmão. Para que você divida seu tempo, para que você divida a sua oração, e para que você também até ajude. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, tem gente que às vezes não precisa só de oração, precisa de comida. Tem gente que às vezes precisa de ajuda, de cesta básica, de alimento, de roupa. Quem me entende? Tem gente que não adianta só a gente falar: ó, Deus te abençoe, né? Mas com uma gafanhoto. Aí o Mel Silvestre. Então preste atenção, não. O Senhor ele quer levantar uma geração aqui nessa noite de corações generosos, de corações dispostos a dar, dispostos a oferecer algo, porque aquele que medir com boa medida, Deus vai medir com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vai chegar uma hora que os céus vão se abrir na sua vida. E quando o céu se abrir, sabe o que vai acontecer? Deus vai preparar a melhor porta de emprego na sua vida. Deus vai começar a te promover. Você vai conseguir pagar suas dívidas. Você vai sair de juros de cartões. Você vai limpar o seu nome. Você vai conseguir conquistas financeiras. Você vai ser curado. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela fala que o Senhor ele retribui o favor daquele que acode os necessitados. Provérbios de novo: bem-aventurado que acode o necessitado. O Senhor livrará no dia do mal e vai pagar para ele o benefício. Quem lembra do bom samaritano? Olha um homem bom aqui para falar. Olha um homem bom para falar. O bom samaritano. O bom samaritano, como que ele era? Um homem de Samaria, que não era judeu, que não servia ao Senhor, não conhecia a palavra.
Aí um homem foi assaltado, ele caiu lá no caminho, na mão de salteadores. Aí passou um levita, né? Levita, a gente hoje fala que levita é aquele que louva na igreja. Não, isso hoje é uma figura usada. Levitas eram os responsáveis pelo templo, que cuidavam dos serviços da casa de Deus. Aí passou um levita, talvez com o livro da lei, o rolo debaixo do braço, e viu o homem, fez de conta que nem era com ele. Aí passou o sacerdote, que era o intercessor do povo, um homem importante também. Aí o sacerdote vai passando, vê lá, o homem assaltado, ferido, ele passa também, olha, glória a Deus. Não foi generoso. Meu irmão, quantas vezes Deus coloca coisas na nossa frente, dá para fazer, se a gente se esforçar, dá para ajudar, dá para fazer, diga, dá para fazer. Se não dá, Deus não vai pedir. Quem crê que Deus é inteligente? Deus é inteligente, irmão. Se Ele pede para você vir para a igreja, é porque você pode vir. Se Ele pede para você ser um ofertante, ser um dizimista, é porque você pode ser. Se Ele pede para você fazer a obra, é que dá para fazer, irmão. E quanta gente às vezes pode, mas não faz e dá desculpa. Eu estou cansado, eu tenho que visitar um amigo, eu tenho que visitar um parente. Quantas pessoas dão desculpa? Aí você fica igual quem? O levita, o sacerdote, talvez o levita, né, irmão? Até falou assim: olha, bem que eu podia ajudar esse homem, mas eu vou chegar atrasado no culto do templo. Aí que eu não posso atrasar, né? É que o diabo te carrega. Tem que ir para o templo. O sacerdote, olha, é que eu tenho que meditar no livro da lei, né? Olha, eu até podia ajudar, eu ia te ajudar, viu, meu amigo? Mas eu tenho que cuidar das coisas de Deus. E quando nós ajudamos alguém, quando nós abençoamos alguém, nós estamos cuidando das coisas de Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus. Tem gente que pensa que a obra de Deus só é feita dentro da igreja. Não é não, irmão. Quando você fala de Jesus com o teu vizinho, você está fazendo a obra de Deus. Quando você acode alguém que está passando necessidade, está passando fome, você está fazendo a obra. Você está ajudando, irmão. Mesmo que você não tenha um cargo na igreja, mesmo que você seja uma pessoa que talvez está com o microfone na mão, igual eu aqui, porque Deus me chamou para fazer, você é um obreiro também da casa do Senhor. Aí o samaritano vê, o samaritano corre para perto, vê as feridas, se compadece, e ele pega azeite e vinho e aplica nas feridas do homem que já estava quase morto. Ele pega aquele homem nos braços e ele põe em cima da cavalgadura lá do seu jumento, e ele leva o homem para uma hospedaria para sarar o ferido. Meu irmão, sabe qual é a hospedaria que tem hoje aqui na terra? A casa do Senhor. Aqui é a maior hospedaria. Aqui é a hospedaria da região do Grajaú para muita gente ser tratada. E ele levou na hospedaria. Quando ele chega lá, irmão, o hospedeiro vê, ele fala o seguinte: olha, eu trouxe esse homem para você dar aí para ele um quarto. Eu quero que ele fique bem acomodado. Ele tira 2 dinheiros do seu alforje e dá para pagar a hospedaria daquele homem. E ele fala assim: cuida desse meu amigo. Você é parente, familiar? Não é a primeira coisa que te pergunta quando você vai no hospital, vai visitar um doente. O que a recepcionista, o atendente fala? Você é familiar? Você é parente? O que você é dele? Eles não perguntam? Ele com certeza perguntou: mas você é o que dele? Eu acredito que o bom samaritano disse: ele é meu irmão. Eu vou te dar 2 dinheiros. Tudo que você gastar com ele, pode gastar. Porque quando eu voltar, eu te pago, eu te recompenso. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que você gastar para fazer a obra de Deus, o Senhor te diz: pode gastar, porque quando eu voltar, eu vou recompensar a sua vida. Eu vou te dar galardão dos céus. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou, mas eu volto, prepararei morada. Diga glória a Deus. Tudo que você fizer com alegria,
sorrindo, louvando, de boa vontade, você será bem recompensado. Quem crê nisso, aplaude e glorifica ao Senhor. Aleluia.